Amém. Salve a amada igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar continuidade a este culto maravilhoso que está acontecendo neste momento. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Peço que vocês que estão em casa, abra a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu segundo o apóstolo amado João, no capítulo 5, que nós vamos meditar alguns minutos na palavra do Senhor. Evangelho de João, você que está com sua Bíblia, no capítulo 5, a palavra de Deus diz, uma palavra bastante conhecida, eu já ministrei bastante sobre este homem, este paralítico, e a palavra de Deus é um tesouro inesgotável, né? Quando mais a gente busca, quando mais a gente cava, quando mais se aprofunda, mais pepitas maravilhosas o Senhor nos apresenta, o Senhor nos mostra na sua palavra. Então vamos ler. Depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. Dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, fica o tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos, uma multidão de enfermos, esperando o movimento da água. Pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque após a água ser agitada era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens ali estava doente havia 38 anos. Quando Jesus ouviu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: Você gostaria de ser curado? O homem respondeu: Senhor, não consigo. Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Jesus lhe disse: Levanta-se, pega a sua maca e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado. Ele pegou sua maca e começou a andar. Uma vez que este milagre aconteceu no sábado, amém? Só até aqui. Meus amados, sou o presbítero Claudinei, da igreja IECP, daqui da cidade de Serquilho. Estamos junto com os nossos pastores, nosso pastor presidente, pastor Alexandre, caminhando, peregrinando, fazendo a vontade do Senhor nessa cidade. Vocês que estão em casa, que a graça e a misericórdia do Senhor seja sobre a vida de cada um. Estamos neste mês de março, onde a palavra que o nosso pastor ali tem buscado da parte do Senhor e tem lançado sobre as nossas vidas é a palavra: perto está o Senhor. Nesta palavra, e sabemos sim que o Senhor está perto de nós. O Senhor está perto em todos os lugares, porque Ele é onipresente. Aonde nós estivermos, aonde nós formos, aonde nós entrarmos, os olhos penetrantes como chama de fogo, como está ali em Apocalipse do nosso Senhor, está nos observando. Para o nosso Senhor não há noite, não há escuridão, para Ele
é dia. Ele vive, né, em luz inacessível. O nosso Deus é todo-poderoso e está em todos os lugares. O problema, nossos amados, é conosco. Uma vez que Deus está perto, o Senhor está em todos os lugares. Nós que não temos ainda a cobertura, as vestiduras da justiça de Cristo, aquele que ainda não conheceu o Calvário, aquele que não conheceu a cruz de Cristo, Deus ainda continua longe. O profeta Isaías, ali no capítulo 59, ele deixa bem claro que o Senhor é o mesmo. O Senhor não mudou de eternidade e eternidade. Ele é o mesmo, ele é soberano. E aqui em Isaías ele diz que eis que não se tem encurtada a mão do Senhor, de modo que não possa salvar. Nem o seu ouvido se tem endurecido, de modo que não possa ouvir. Então o Senhor é o mesmo, a sua mão continua poderosa, o seu ouvido não está fechado, mas há um problema com a raça humana, né? O profeta continua, são as vossas transgressões as que se interpõem entre vós e vosso Deus. Então há uma barreira, há um impedimento. Embora Deus está perto, o Senhor está perto, o homem continua longe de Deus, né? E continua, são os vossos pecados, os que vos oculta o rosto e impede que vos ouça. Então, nós vemos que a raça humana, desde ali, da queda de Gênesis, ali onde que a mulher se rebela contra o seu Criador, confia mais em Satanás do que na palavra de Deus. O Senhor os expulsa. E uma vez aí o homem se encontra longe do Senhor. E o profeta, aqui no capítulo 1 também, ele diz que o boi ali conhece o seu dono, o jumento conhece o lugar ali onde que o seu dono alimenta, mas ele fala ali os filhos, né, os filhos que é Israel, que é a nação que Deus levantou, que Deus criou, que Deus formou, não conhece o seu Senhor. Então, nós vemos a situação que se encontra o ser humano. Embora Deus perto, Deus todo-poderoso, mas há uma barreira, há um empecilho que impede do homem ter esta comunhão. E entrando agora nessa passagem, meus amados, nós vemos este homem de 38 anos, enfermo. Não sabemos quantos anos, quantas vezes esse homem se dirigiu até esse tanque. Nós sabemos que ele não conseguiu o seu objetivo. Nós vemos que neste tanque, embora muito comentado por muitos pregadores, muito revenerado por muitos, porque é ali lugar de misericórdia, lugar de graça, o que significa o nome deste tanque. Este tanque ali nunca conseguiu realizar o desejo do coração deste homem. E eu vou mais além, meus amados, e nunca, pela própria fala deste homem,
ele nunca conseguiria a sua cura, ele nunca conseguiria o seu objetivo, ele nunca conseguiria o seu sonho, porque já pela cultura já era um homem de idade. Então, este homem não ia. Ele diz mesmo, eu não consigo, Senhor. E nós vemos a fraqueza do homem. Porque ali, meus amados, como a própria palavra de Deus, havia 5 galpões. Este lugar se tornou um lugar de adoração. Este lugar se tornou um lugar de idolatria. Porque ali já tinha até os lugares preparados. Alguém ali preparou cinco coberturas. Alguém ali se preparou 5 tendas para acomodar aquela multidão. E aquela multidão ali, em tempo, muitos, perderam a sua esperança, porque em tempo, não era algo certo. Isso não é nada mais do que as religiões. Isso não é nada mais do que a idolatria a tantos deuses. Escavações feitas ali, foi encontrada uma imagem de anjo. Então, o povo ali adorava um anjo que descia de certa vez, uma vez por ano. E com certeza, como nós vemos que o nosso Senhor, ele subiu ali numa festa, a qual o evangelista não colocou o nome. Muitos têm se falado qual é a festa, mas isso não importa. Importa que o homem estabeleceu um dia, o homem estabeleceu um lugar, o homem estabeleceu um objeto de cura, de libertação, e não dizer de adoração. Embora o homem, meus amados, estavam ali, com seus olhos fixados para tudo aquele monumento, tudo aquilo que ia de vir para trazer a cura, o nosso Senhor Jesus estava perto. O nosso Senhor Jesus estava do lado, a fonte verdadeira, a fonte da vida, estava ali com seus pés naquele solo, observando a miséria do homem, buscando a sua graça, buscando a sua misericórdia naquilo que é inútil. E não é diferente a nossa geração. Tem se afastado, tem fugido de Deus desde o Éden e tem colocado a sua fé, como Paulo disse, em coisas criadas pelos homens. O apóstolo ali em Romanos, ele chama o homem de tolo. O homem que coloca a sua fé nas coisas criadas, ao invés de olhar para o seu Criador, ao qual nós fomos criados, a imagem dele, para o adorar, para se deleitar, para descansar no Senhor. O apóstolo chama esses homens de tolo. Ali em Romanos 1:22, ele fala, dizendo-se sábios, se tornaram-se tolos. É aquilo que o profeta diz ali em Isaías 1, comparando um animal irracional que conhece o seu dono. O animal conhece o seu dono pela voz, o animal conhece o seu dono pelo cheiro. Quem já morou em sítio, quem cuida de criação, sabe que os animais, ele honra, ele gosta do seu dono. Mas o homem que foi criado para adorar,
né, a criação suprema de Deus, a coroa da criação de Deus, o homem, não conhece o seu Deus, não conhece o seu Criador. E no versículo 23 de Romanos 1, continua: trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves e répteis. No 25, trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Deste modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. Então, esse aqui é o cenário, meus amados. Este é o cenário. Eu já preguei muitas vezes sobre essa passagem, mas nunca nós observamos este cenário, este lugar de misericórdia. Se fosse o lugar de misericórdia, se fosse o lugar que Deus determinou para o homem encontrar a sua salvação, para o homem encontrar a sua cura, com certeza o nosso Senhor tinha honrado, porque ele não é contrário às coisas do Pai, ele, o Pai, é um. Então, Cristo não mencionou este lugar, ao contrário, Cristo foi este lugar para mostrar a sua grandeza. Cristo foi ali fazer um sinal, como, né, eu já sempre falo na nossa igreja, o apóstolo João fala dos milagres de Jesus como sinais. O que é um sinal? O que é um sinal? É algo que aponta para alguém. Um sinal, uma mostra para um lugar, uma placa, uma sinalização. Ela está mostrando algo, ela está dizendo, ela está falando algo. E os milagres de Jesus mostrava para aquela nação que ele era o Messias, que o Messias chegou, que a libertação dos nossos pecados tinha chegado ao fim. Então, ali, Cristo foi mostrar que ele é o Cordeiro vivo que desceu do céu. Embora muitos falam, por que Jesus curou só um homem ali? Fez um sinal miraculoso, um sinal grande ali para o povo deixar aquela tradição antiga e olhar para ele. Cristo estava chamando aquela multidão. Olha para mim, vocês estão aí, não sei o que tinha naquelas águas, se era suja, se era barrenta, se era fedida. Sai daí e vem para as águas vivas, para as águas cristalinas. É isso que esse sinal mostrava ali. E bem ali do lado, a palavra de Deus diz que tinha a porta das ovelhas, era o mercado das ovelhas. Isso que nos lembra o sacrifício. Isso nos lembra aquilo que João Batista, quando vê Jesus Cristo e aponta para os discípulos dele ali, eis o Cordeiro, ali o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Será que aquela multidão, olhando ali, o comércio, a compra, as pessoas comprando as ovelhas, chegando as ovelhas, será que um judeu não tinha em mente que aquilo representava, era um símbolo, era uma sombra do Cordeiro de Deus que viria um dia ser morto, imolado, sacrificado para a remissão dos nossos pecados? Eles nunca viram. Por isso que Cristo foi ali. Outra coisa, meus amados, Jesus mostra ali que ele é maior do que os anjos. Ali, de certo tempo, descia um anjo. E no livro de Hebreus, Jesus, né, o escritor ali da carta,
ele enfatiza ali nos primeiros capítulos que o pai nunca disse para um anjo, este é meu filho. O pai nunca disse para um anjo, senta aqui à minha direita. Mas o pai falou para o filho que é o Senhor, o filho que herdou todas as coisas, o filho que tem todo o poder, o filho que tem toda a glória. E muitos, meus amados, hoje busca essas coisas. Busca anjos, busca água, busca imagens. E Cristo está dizendo, olha para mim, olha para mim. Este homem, muitos falam que este homem não teve fé, mas esse homem teve fé. Quando Jesus Cristo manda ele levantar, ele levanta. E ele anda. Meus amados, tenha fé em Jesus. Esquece tudo aquilo que você aprendeu por tradição. Anos e anos buscando a sua graça, a sua misericórdia, buscando em tantos os lugares e esquecendo do seu Deus, do seu Salvador, Jesus Cristo. O apóstolo Pedro diz que não tem salvação em outro nome, meus amados. Muitos têm confiado em tantos nomes. Muitos têm se levantado altares, como fizeram neste lugar, se levantaram os altares ali para um anjo, para o mover das águas. Mas isso é enganação. Olha para Jesus, que você nunca vai ser, como podemos dizer, frustrado, porque ali tinha uma frustração. Nós não sabemos quantos anos este homem foi ali, porque era em tempo, era uma coisa incerta, ninguém sabia o dia, ninguém sabia a hora. Tem uma coisa para dizer. O nosso Deus, ele não dorme. O nosso Deus, ele não tem tempo e estação. Jesus disse, o meu Pai trabalha até hoje. O Pai está trabalhando neste momento, na sua vida, se você olhar para Ele como o seu Criador, como o seu Senhor, como o único Deus soberano, e Jesus Cristo, a quem Ele enviou para nos levar até o Pai. Cristo nos levou, Jesus fala que eu sou o caminho, não para o céu. Cristo é o caminho para o Pai. Olhe para Ele, para que você seja fortalecido nesses dias que nós passamos de tanta desilusão neste mundo. Nós temos colocado as nossas confianças ou até a nossa fé em muitas coisas do mundo, meus amados. Nós tivemos a nossa fé em governantes, achando que ia ser a mudança radical das nossas vidas nesses últimos anos. E nós aprendemos o que está acontecendo, que não é no confiar no homem. Tiramos nossos olhos de todas as coisas criadas, como o apóstolo Paulo ensinou ali. E olhamos para o nosso ser supremo, que em suas mãos tem toda a nossa vida, os nossos dias, os nossos anos, está na sua mão. Nós temos que depender somente dele. Este homem dependia de tantas coisas. Este homem dependia da sua força, essa sua força o traiu.
Este homem dependia dos amigos, dos seus familiares, mas não tinha ninguém ali para socorrer. Mas este homem conheceu Jesus Cristo. Uma vez que nós conhecer Jesus Cristo, nós nunca vai estar desiludido. Nunca nós vamos estar desanimados. Nunca nós vamos estar abatidos. Ele é nosso socorro em presente na angústia. Olhe para Ele. Quebre todos os seus ídolos, aquilo que você tem colocado no seu coração. É tempo de nós buscarmos a Deus. Nós vemos que todas as vezes que Israel esqueceu do seu Deus, a calamidade veio, o inimigo entrou, eles foram exilados, eles foram castigados, mas todas as vezes que eles clamaram por misericórdia, o Senhor ouviu a oração deles. Tempo para nós clamarmos por misericórdia. É tempo de olharmos para Deus e o adorar. Meus amados, essa é a pequena reflexão dessa noite. Olhe para Jesus. Você que tem desanimado, muitos têm desanimado. Muitos não têm mais a certeza do amanhã nesses dias. Eu quero te dizer que o amanhã ainda é do Senhor. Eu quero dizer que nada está fora do controle dele. Do Senhor é a terra, do Senhor é os oceanos, do Senhor é toda a plenitude, todas as coisas é do Senhor. E bem mais, na hora certa, Ele levanta suas mãos para operar e mudar toda a situação que vivemos. Um abraço, eu vou orar neste momento, pedir para que o Espírito Santo de Deus quebra as barreiras. Vou pedir para o Espírito Santo de Deus abrir os seus olhos para você olhar para Jesus. Uma vez você fixar os olhos nele, você nunca mais vai perder a confiança nele, porque ele nunca vai decepcionar. Feche os seus olhos. Bendito Deus e amado Pai, graças te dou, Pai, porque estávamos longe, sim, do Senhor. Mas o Senhor não deixou nós, Pai, caminharmos pela nossa ignorância, pela nossa soberba, pela nossa própria visão. O Senhor enviou Jesus Cristo, que nos amou de tal maneira que se entregou como oferta. E o Senhor se agradou dessa oferta como um cordeiro. E através dele, Senhor, nós entramos na sua presença e temos acesso, comunhão, intimidade com o Senhor. Pai, nesta noite eu peço que o Senhor entre nos lares, esse que está nos assistindo, esses que estão nos ouvindo. Senhor, esse que tem chorado, tem desanimado, tem perdido, meu Senhor, ou tem se perguntado por que eu nasci, por que eu estou vivendo neste mundo, qual... Ah, papai, ensina que ele nasceu para um propósito, nasceu para amar o Deus Todo-Poderoso, nasceu para um propósito, para servir o Deus Criador dos céus e da terra. Fortalece esse coração, fortalece essa vida. Levanta, Pai, com a força do Espírito Santo.
Pai, aqueles que estão enfermos, acamados, que o Senhor possa, Senhor, tocar com suas mãos, que o Senhor possa curar, Pai. Nada é impossível para o Senhor. Visita os leitos das Santa Casas, das UTIs. Ô Senhor Jesus, o Senhor pode visitar neste momento e mudar, Senhor Deus, tudo aquilo que os médicos têm falado, tem mudado. O Senhor pode mudar tudo aquilo que o homem tem lançado sobre essas vidas. Muda a nossa nação, Senhor. Venha, Senhor Deus, e passeia sobre esta nação. Eu sei que o clamor da igreja tem chegado até os seus ouvidos, papai. E bem logo o Senhor vai julgar tudo aquilo que tem se levantado sobre o fraco, o humilde, o órfão, a viúva. Em nome de Jesus, Pai. Derrama a sua graça, derrama a sua misericórdia. Livra-os do mal, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Fique na paz. Eu vou dar a bênção apostólica. Um abraço aos nossos irmãos do grupo Reviver, os nossos irmãos jubilados, os nossos irmãos. Que Deus os guarde, que Deus os livre. Em nome de Jesus. E todos que estão nos ouvindo, eu desejo a graça do Senhor e a misericórdia sobre o seu lar. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e que as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos, hoje e sempre. Amém. Uma boa noite na paz do Senhor Jesus.